Queria que você falasse para a gente sobre essa emoção de trazer o Bahia com a chave de grupos de Libertadores, essa festa do torcedor do Sport Clube Bahia hoje aqui na Arena Fonte Nova e o seu lado pessoal também de voltar a disputar a Libertadores. Boa noite. Boa noite. Eu fico muito feliz porque é um processo que é um jogo que não foi jogado só os 90 minutos. É um jogo que se estende desde dezembro de 2023. Quando pouca gente acreditava que nós estaríamos jogando a Série A no ano passado, que só dessa maneira ocasionaria a possibilidade de estar tendo a chance de entrar na fase de grupos nesse ano. É um jogo que se estende por 14 meses de resiliência, de muita gente que já passou aqui, que infelizmente tem um tempo de vida diferente do que é o tempo de vida do grupo, mas que deixou, né, desde aquele gol do Cauli, se eu não me engano, que foi o primeiro gol contra o Atlético Mineiro, o Juba fazendo aquele 2-1, Tassiano, que hoje já não se encontra mais aqui, Ademir finalizando aquela goleada, a gente se mantendo na primeira divisão. Até chegar o ano passado, né, se eu não me engano, com Tassiano e Lúcio fazendo gol de pênalti, né, naquele 2-0, e nos deu a esperança de poder concluir. Eu acho que você sair em 14 meses de 16º colocado, quase rebaixado, a jogar uma Copa Libertadores da América, eu acho que é sinônimo de melhoria, de sucesso. Agora, a gente tem que voltar com muita alegria hoje, claro, os próximos 15, 20 minutos de alegria, tem que comemorar, o torcedor pode se estender à vontade, e a gente começar a se preparar para uma final de campeonato. Rogério, agora serão pelo menos mais 6 noites de Libertadores. E a atmosfera por si só é diferente aqui na Fonte Nova, num dia como o de hoje. O que representa para você, de forma específica, como atleta? Claro que a gente dispensa comentários em relação à sua carreira, mas como técnico do Bahia, voltar a uma competição como a Libertadores, quis o destino, inclusive, que o gol do Jean Lucas fosse aos 59 minutos, né? O que representa para você voltar a essa competição, juntamente com o Bahia agora, dar esse prazer para o torcedor de voltar a disputar uma competição tão importante como essa, de forma oficial, agora na fase de grupos? Eu acho que é o máximo que o clube pode ter na América do Sul. É especial para todo profissional que trabalha aqui. Acho que de se ressaltar também todo o planejamento de todos aqui do clube, desde a nossa apresentação, quando nós começamos a raciocinar sobre a Bolívia, sobre tudo que nós fizemos, sobre a experiência de quem já esteve, sobre a boa vontade e também aí de se ressaltar a parceria do grupo com, né, facilitando para enviar profissionais, os goleiros, no caso, que foram para lá. Eu acho que isso mostra a força do Grupo City no mundo. E eu fico contente porque parece que não, mas é uma resposta muito, muito, muito rápida. E chegar é muito difícil, e se manter é bem mais. Então a gente tem que tentar entender quais são os pontos que a gente precisa melhorar, entender o que a gente precisa, eventualmente até de uma peça ou outra, ainda porque os campeonatos são pesados. Jogo de Libertadores é muito pesado, as pessoas falam, não, hoje é jogo. Não tem que você ver um gigante do futebol brasileiro ficando fora de uma pré-Libertadores. O quão difícil foi, como mudou o jogo daqui para lá, como foi um time, aliás, de se destacar, que é raro na Libertadores, um time com tanta lealdade de jogar como foi o time do Boston River. Nem cera fizeram. O goleiro teve várias oportunidades de cair no chão, ficar em bolas cruzadas, divididas, não ficou em nenhum momento. Então, de se destacar, é raro em Copa Libertadores. Não é o padrão que nós vamos encontrar. Mas de se destacar a postura da equipe adversária, que jogou muito mais do que jogou lá, e dificultou muito a nossa vida, e que todos entendem que o jogo de Libertadores é sempre mais pesado. Boa noite, Rogério. Um empate lá em Montevidéu com uma qualidade bem abaixo do gramado. A gente chegou a falar disso na primeira coletiva. E nessa você falava de trocar passes e tentar furar o bloqueio que o Boston utilizou novamente, né? Parece que tinham 2 linhas de 4 ali na frente, que era muito difícil penetrar essa defesa do Boston. Eu queria que você falasse, em busca do resultado que aconteceu hoje, a escolha do time inicial. Quando se imaginava que a dúvida poderia ser Gilberto ou Juba, você opta por não começar com o Gabriel e colocar os 2 laterais em campo. Eu acho que é importante até vocês fazerem um paralelo, para vocês entenderem o quanto o campo influencia. Eu sei que é legal você vender teu programa, mas é legal você ressaltar a verdade do porquê nós não conseguimos entrar. Então, o gramado também não, o gramado é fundamental para você entrar. A velocidade que a bola gira é fundamental. O kick da bola é fundamental para você não ter essa velocidade para entrar. Então lá nós tivemos 5 finalizações, se eu não me engano, né? Uma no gol praticamente, uma decente, né? As outras foram por fora.
E hoje aqui, com o volume de jogo, também o apoio da torcida, acho que foi importante, mas a condição de grama boa, ela faz você ter, o time que tem qualidade, faz você chegar mais vezes. Então, assim, de se ressaltar, não, porque não, o time foi moroso, não, às vezes não tem como você dar. E, logicamente, fora de casa, hoje, né, você me pergunta por que a Gilberto e Juba, nós tínhamos que arriscar na bola parada porque nós acreditávamos que sofreríamos poucos escanteios, poucas faltas laterais e que o Gilberto daria um acréscimo de qualidade técnica vindo pelo meio, tanto um quanto o outro para jogar. Então nós arriscamos um pouco mais por estar dentro da nossa casa, por ter feito esse resultado de empate fora de casa. Não é sempre que dá para jogar com a bola aérea só com 2 zagueiros, que não tem assim como principal virtude o jogo aéreo. Agora, hoje era um dia necessário para arriscar a classificação. E olha que sofremos ainda, tivemos que só um escanteio, estiver no fim do jogo, né? Mas é sempre arriscado. E já está o William, o Eric dentro do campo, que também são jogadores que podem ajudar. O jogo aéreo ele é fundamental hoje em dia para você estar vivo. E de se destacar também os 2 jogos sem sofrer gols, né? Esses 2 jogos. Não sofrer gol em Copa Libertadores é muito importante para a seleção. Boa noite, Rogério. O objetivo foi alcançado de vez, ou seja, entra no grupo da Libertadores de América, na fase de grupos da Libertadores de América. Mas você falou aí de situações para melhorar. Sim. Eu vi novamente o Bahia perder gols. O Lúcio, só na minha contagem, 4. Como corrigir isso? Eu sei que o time treina, mas como corrigir? Foi uma situação, você entende, emocional ou realmente ele falhou, foi uma falha de técnica, etc. Vou ser sincero com você, que não deve ter tantos Lúcios assim, para se doar dentro do campo como ele faz. Perder gol é do jogo. Eu acho que o mais legal de você analisar é quantas oportunidades nós criamos numa noite de Libertadores. Aí a bola entrar ou não, você acha que o último lance do Lúcio, por exemplo, que era talvez o mais... O cansaço é muito grande, o cara se doa demais pelo clube. Então, assim, feliz da gente que pode ter um cara que perde gol, mas que entrega tanto pelo time, para o time. Ele precisa melhorar? Ele tem quanto? 21? Ele Isso, tem 22 21. Ele vai melhorar. Agora, eu não consigo treinar um cara treinar alma e coração. E isso ele tem. Com o tempo, ou com um jogador mais descansado, com certeza ele pode fazer. Ele já fez tantos gols aqui. Então, assim, e todos, hein? Desde Everton, que é um dos mais velhos, até ele, todo mundo se dedicou muito, correu muito. Eu fico pela possibilidade de ter criado 20 oportunidades, de ter finalizado 18, 20, 22 vezes. Eu fico por esse lado, que a gente conseguiu furar um bloqueio que lá no Uruguai foi muito difícil em virtude da velocidade da bola que a gente não conseguiu rodar. Boa noite, Rogério. Yuri para o canal Somos Bahia. Agora que a tão desejada fase de grupos foi alcançada, o quão longe você enxerga que essa equipe pode chegar? Você acha que além da fase de grupo é uma realidade? Eu acho que o Bahia hoje está entre as 7 grandes equipes do futebol brasileiro, em tese, representando, no sentido de representatividade em Copa Libertadores. Agora, vai depender que não haja lesões, vai depender de uma troca ou outra mais na frente que a gente tem, que é o lugar. No restante, no campo nós temos jogadores tranquilamente para fazer as trocas. Na defesa nós também temos jogadores tranquilamente para fazer as trocas. A velocidade é que nos falta um pouco, que nos preocupa. Nós vamos tentar encontrar soluções para isso. Eu acho que vai depender muito de segunda-feira, do sorteio. A gente tem que adquirir experiência na competição. Agora, vamos jogar desde o primeiro dia para tentar, logicamente, é a nossa próxima etapa. Tentar ultrapassar a fase de grupos. Quando você joga num pote 4 de Libertadores, você joga o jogo 2, o jogo 1, o jogo 3 e o jogo 4 em casa. Você pega os 5 e os 6 fora de casa, onde é muito pesado. O pote 4, ele é feito para não passar. E não é que ele é feito para não passar, desculpa, senão vai soar diferente. É o pote, em tese, e por logicamente demérito de quem o ocupa, ele não tem um privilégio de jogar o jogo 5 e 6 em casa, que poderia fazer muita diferença. Outra coisa, o jogo 2 e o jogo 4, que é o jogo fora de casa, e o da volta em casa, o último em casa, ele é jogado contra o time do pote 1. Ele é jogado contra, em tese, o melhor time do grupo. Isso vai assim, e no meio de tudo isso, se você olhar a tabelinha do Campeonato Brasileiro, tá lá Flamengo, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, todo mundo. Então, assim, é difícil. Eu tive 3 folgas agora em 66 dias.
é difícil para qualquer atleta se manter focado em todas as competições. E todo mundo quer a Copa do Brasil. Então, assim, em algum determinado momento nós vamos ter que dar uma prioridade ou outra. Mas hoje eu acho que é dia de se comemorar. Ainda para a fase de grupo. E aí nós vamos aí, Raul, Cadu, que vão lá para o Paraguai, né? Na segunda-feira, que eles sejam pé quentes também para dar uma força para a gente, para ter um grupo que seja, dê uma chance de ser mais acessível, para que a gente possa brigar em pé de igualdade com as equipes. Boa noite, professor Rogério. Parabéns pelo triunfo. Eu estava postando os dados antigos, o Bahia hoje chegou ao seu 7º jogo sem perder dentro da Fonte Nova, desde a Libertadores de 89. Então é um recorte muito importante para a equipe do Bahia. E a pergunta que eu quero te fazer é sobre a sua avaliação, sobre a sua percepção sobre essa relação Bahia-torcedor, né, dentro da Fonte Nova, e principalmente na Libertadores, né? Queria que você desse a sua visão sobre todo esse sentimento, né, dentro de um recorte tão importante como esse. Eu acho que essa atmosfera, ela se torna, na chegada do estádio, ela já é diferente. A maneira como as pessoas, eu acho que a vibração e tudo, o torcedor hoje cantou o tempo todo. E eu acho que também muito do jogo ter sido mais rápido, além do gramado, é a presença do torcedor. Porque não tem como você não ter energia, porque o que move ali fora é muito grande, e isso contagia o atleta. Por isso que, assim, nós temos que estar sempre torcendo, independente do placar do jogo. No final do jogo, queremos vaiar qualquer coisa, achamos que não rendemos ou não conseguimos o resultado, mas até o minuto 90 e tanto, é necessário estar apoiando o tempo. Mesmo em horas difíceis, em momentos ruins, em erros de qualquer jogador, nós temos que estar apoiando. Libertadores é isso. Se a gente quer ganhar jogo aqui, é constante, é 90 minutos. E nós também. Cabe a nós também, 90 minutos, 100 minutos, ligado no jogo para a gente poder tentar, que é um campeonato difícil. E aliado ao brasileiro, aliado à Copa do Brasil, nisso no meio. São jogos sempre grandes, jogos muito pesados. Então, isso nós vamos ter que entender como a gente vai se portar, como a gente vai escolher para o futuro. Eu sempre falo que o que direciona uma equipe, na minha opinião, né? Sempre falo para ele, é o Campeonato Brasileiro. Isso é o que direciona, porque é o que tem data final. Na Libertadores só um fica feliz. Você vê, te dou o exemplo do Atlético Mineiro, que chegou a 2 finais e na última rodada jogou para ganhar, para não ir para a Série B. Então, assim, o que direciona é o Campeonato Brasileiro. Claro que a Copa Libertadores é especial, mas nós temos que ter isso na cabeça. Porque senão, às vezes, você escolhe as Copas, você se frustra e não consegue repetir o feito no próximo ano. Rogério, boa noite. Mais do que nunca, a importância do elenco para a sequência da temporada. São 6 novas datas. Eu acho que até a pausa do meio do ano não tem mais semana livre para o time do Bahia. E eu queria falar de como não perder alguns atletas que a gente já tem. Por exemplo, Jean Lucas, em momentos da temporada passada, sofreu muitas críticas, algumas até justas pelo futebol do Jean, que, enfim, por várias questões caiu. Outros que em algum momento da temporada ou da sua passagem não tiveram um bom momento, como o caso do Canu, o Ademir, enfim, entre outros. Como não perder esses caras, seja por querer sair, seja por desanimar e realmente não conseguir voltar àquela qualidade, porque muitos esperavam, inclusive, que o Eric poderia chegar para ganhar essa vaga do Jean Lucas na temporada, e o próprio Canu, que poderia acabar perdendo essa vaga para o Minho. Então, como não perder esses caras que você já tinha? Bom, o Eric hoje faz o Jean Lucas ser melhor. O Eric entrou hoje no lugar do Jean Lucas. Se o Jean Lucas estiver cansado, hoje você tem o Eric para entrar, que te dá características próximas. O Jean Lucas sabe proteger melhor a bola, o Eric tem entra, coincidentemente o que eu vou falar, depõe contra o que aconteceu hoje, que é o gol do Jean Lucas, mas o Eric é um jogador que entra bem na área para fazer cabeceio, jogo aéreo, né? E tem Nestor, nós temos Cauli, que hoje ocupa muitas vezes a função de Everton, né? Atrás nós temos David vendo fazendo boas partidas e completando o jogo 90 minutos. Hoje o Gabriel não jogou, como nós fizemos, Juba não jogou uma vez, Gilberto não jogou, nós temos Gilberto, temos Arias, temos o Iago que está entrando no ritmo, precisa melhorar, mas está entrando no ritmo. Na frente nós temos hoje o William com o Lúcio, né? Até o próprio Thiago que fez um bom jogo, né? E aí nós temos os dois lados, que é onde a gente, quando perde a velocidade, a gente tem que mudar o estilo de jogar. E é nisso que nós estamos tentando nos concentrar para amenizar essa parte para antes de começar a própria Copa Libertadores. Boa noite, Rogério. Você falou aí sobre o rodízio que estava acontecendo entre os jogadores. E essa foi a 3ª partida seguida de Marcos Felipe como titular do Bahia.
Quero saber por que ele assumiu de vez essa vaga e como é que vai ser daqui para frente, tendo a final do Bahia e Acho o que Copa do jogou Nordeste. 2 jogos seguidos. O Marco foi escolhido para jogar naquele jogo na altitude na Bolívia, acho que se saiu bem. E tem jogado, mas isso o Danilo pode jogar semana que vem, pode estar jogando novamente pelo Bahia. É um menino experiente, bom de grupo, ajuda muito. Foi fundamental também para a nossa chegada aqui no fim do ano passado. Acho que todos têm o seu momento, todos ajudam. O Danilo jogou mais esse ano do que o ano passado inteiro já. Jogou ano passado mais do que no outro que tinha jogado muito pouco. Então, acho que cada um vai dando a colaboração naquilo que pode, né, naquilo que consegue ajudar a gente. O Danilo foi fundamental para que a gente estivesse aqui. Assim como o Marco também teve um período de oscilação e hoje está ocupando a vaga de titular. Ceni, boa noite. Se me permite, eu vou sair um pouquinho desse jogo da Libertadores. Mas não. É, pensando em saldo emocional, como é que você vê o Bahia chegando no Bavi de domingo, sendo que o Bahia acabou de se classificar para uma fase de grupos da Libertadores, os jogadores, vocês, a comissão técnica, a torcida, está todo mundo em festa, e visto que vocês vão enfrentar um adversário que acabou de sofrer eliminação precoce. E aí eu já aproveito para fazer uma segunda pergunta também sobre isso. Como aproveitar o fato desse primeiro jogo ser jogado aqui, dentro da Arena Fonte Nova, com a torcida totalmente do Bahia, e também aproveitar o fato de Carpini ainda não ter conseguido vencer você aqui na Fonte Nova? Isso é completamente secundário. Isso é mais para colocar pimenta numa coisa. E não sou eu ou ele que ganhamos os jogos, são os jogadores dentro do campo, é o Bahia e a Vitória. Isso não tem. Não levem para esse lado que não é legal. Hoje nós nos sentimos cansados para dormir, mas a gente espera nas próximas 60 horas, né, poder estar recuperado. E aí nós vamos fazer uma escalação de acordo com a condição física de cada jogador. Vamos tentar o nosso melhor, vamos tentar fazer o melhor jogo possível. Nós precisamos vencer esse primeiro jogo, porque nós sabemos a dificuldade que é jogar na casa do adversário. Contamos com apoio, contamos com esse mesmo entusiasmo do nosso torcedor, sabemos o quanto é importante, por se tratar de um clássico, a final de campeonato. Então vamos primeiro descansar, amanhã fazer recuperação para quem jogou hoje, trabalhar com os outros jogadores, e aí no sábado nós vamos tentar ver ainda, quem sabe no domingo de manhã, tentar definir uma equipe que seja competitiva, como foi no primeiro jogo contra o Vitória. Agora, nós sabemos que é um jogo difícil de se jogar, não à toa que mesmo jogando melhor, nós empatamos 0-0. Sobre a desclassificação do outro, isso é momentâneo. Isso, cada um tem que girar no próximo jogo. A nossa também é muito feliz no dia de hoje, mas não temos que fazer feliz o domingo. Temos que começar tudo de novo. Nada que foi feito hoje garante um domingo bom pra gente. Se a gente começar a trabalhar e fizer tudo de novo no domingo, nós podemos ter a oportunidade de sair tão felizes quanto hoje. Rogério, como é para você estar convivendo com esse momento onde você hoje tem peças as quais você seleciona, coloca em campo e praticamente o nível é mantido, a intensidade é mantida, a qualidade do jogo que você quer propor do início ao fim é mantido. Como é para você ter essa facilidade de fazer essas seleções, essas escolhas? E, claro que a explicação tem que partir de você, a gente percebe não só o Bahia mantendo a qualidade, o Bahia mantendo o seu planejamento tático, mas principalmente uma mudança de atitude de muitos jogadores. Muitos, até como você citou o Yuri na pergunta dele, que já foram criticados, que a atitude hoje dele é diferente. Por exemplo, o Caio, ele é mais ativo para marcar, para recompor, para buscar, ocupar o espaço, fechar na transição defensiva. Um Canu mais atento para a fuga do atacante, para fechar o espaço, para cobrir o lateral. De um modo geral, o time hoje é um time mais ligado, mais conectado um com o outro. Como é que se deu esse processo? Como é que foi para você corrigir esse processo que, por vezes, o ano passado teve falha? E as duas partes No também. caso do Caio, ele voltou muito melhor fisicamente esse ano do que se apresentou no ano passado. Aí é uma coisa do jogador se cuidar, se dedicar. A gente tem até um limite aqui, vai até um limite onde a gente pode preparar. E aí vai do que cada um decide entregar para ter a volta dentro do campo. O Canu é sempre um jogador muito concentrado. Pode, às vezes, cometer um erro, o outro, mas é um cara de muita personalidade, que vem sempre jogando, não se esconde do jogo, está sempre disposto. Falei para ele, preciso de você para Jacuipense agora, né? Nós jogamos, né? Não, tô aí, professor. Como é que tá? Então, tô bem de novo. Então, quer dizer, depende muito da disposição de cada um.
Eu acho que como amizade também é um grupo bacana de se trabalhar todos os dias. Às vezes precisa ser um pouquinho mais malandro no sentido do jogo, né? Principalmente em jogo de Copa Libertadores. Mas, de maneira geral, é um grupo bom de se trabalhar. Acho que nós temos mais condição do que nós tínhamos no ano passado, mais condição do que nós tínhamos em 2023. Por isso a gente joga também competições de um tamanho maior, onde você enfrenta adversários com poderio de contratações gigantescos. Né? Por exemplo, ali, Palmeiras e São Paulo estavam jogando esses dias, você vê times que contratam jogadores. E nós também estamos tentando evoluir dentro da medida que a gente pode, tentando evoluir de ano para 23. 24 foi melhor que 23, 25 está sendo melhor do que 24 e a gente, assim que a gente espera continuar investindo, evoluindo, jogando melhor, que a gente espera ter a dedicação dos atletas todos os dias, porque não adianta, é a cada 3 dias. Passou 3 dias, é tudo à prova de novo. E hoje vocês acham isso? Essa avaliação, porque ganhou. E se perder, como perdeu com a Jacuipense, a avaliação é totalmente... O resultado condiciona a análise, infelizmente, de vocês. Eu falo e não estou falando aqui, pelo amor de Deus, estou falando só... ele condiciona até, às vezes, a gente olhar um jogador pelo lado bom ou pelo lado ruim. O resultado, infelizmente, condiciona muito. Mas eu só dou os parabéns para todos os jogadores por colocar o Bahia, de fato, hoje, na Copa Libertadores da América. O que começou em 2023 termina hoje com a classificação. Só que daqui 3 dias começa tudo. Aí o técnico Rogério Ceni.